Boa noite, corredoras e corredores. E aí, tudo bem com vocês? Quarta-feira, hein? Vamos chegando aqui para mais uma live com convidados. Na verdade, hoje vai ser uma convidada especialíssima, né? Quem já viu aí no nosso post sobre essa live, é uma super mulher, na verdade, né? Ela já acabou de entrar aqui na nossa live. Oi, Marcinha, tudo bem? Tudo bem? Bom, tá escutando bem Bom, aí? tô escutando. Bom, pessoal, então, sem mais delongas aí, para a gente ter uma hora de bate-papo aí, se chegar, né? Nossa convidada aqui, como o título da live que eu fiz a chamada aí, eu e o Gonça, Super Mulheres no Esporte. Então a gente sempre tenta trazer alguma mulher aqui também, que tem o que contribuir. A Marcinha tem demais a contribuir. A gente vai explorar muito aí a Marcinha, educadora física, corredora, nadadora, triatleta, organizadora de prova. Vou falar rapidamente aí algumas provas que ela já fez, a gente vai explorar durante a live aí também, porque tem muita coisa aí. Ela já fez 12 vezes a prova de natação de 24 km, prova de 2 anos de uma prova de mountain bike, que são 2 dias seguidos, né, Marcinha? Depois eu quero saber como que funciona isso. Uma prova de ciclismo de 60K, 15 maratonas, 2 vezes 100K, a La Mission, que é 80K, que é uma prova muito difícil, fez 10 vezes o Ironman, um Ultraman e um FODEXman. Então, muito obrigado, viu, Marcinha, por aceitar o nosso convite aqui. E queria que você falasse lá do começo, né? Como que foi seu primeiro contato com o esporte? Como que começou? Sei que depois você foi fazer educação física. Se você puder contar aí pra gente, fazer uma cronologia aí da sua vida no esporte. Ah, tá muito legal estar aqui. Obrigada pelo convite, Thiago. É sempre bom, né, a gente poder falar, né? Muita gente pergunta como que tem essa curiosidade, né? Porque pelo tempo que eu estou, ainda continuo fazendo essas coisas. Tem gente que me acha doida, tem gente que fala, nossa, ela consegue, eu também consigo. Então, assim, é muito legal, né? Eu tô nessa do esporte desde 1976. Muitos aqui que eu tenho, estou vendo aqui que entraram, não tinham nem nascido, né? Mas, assim, eu venho de 1976, através da natação, que entrou na minha vida, assim, por acaso, né? Eu acho que acredito que nada é por acaso, mas, assim, entrou pela natação, por uma pessoa que hoje é meu anjo da guarda, eu amo demais, e ela que me incluiu nessa parte de esportes, né? E nunca mais parei. Da natação, aí eu entrei para corrida de aventura, aí mountain bike, ciclismo, até chegar no triatlon e maratonas aquáticas. As maratonas aquáticas também entrou na minha vida quando eu tinha 10 anos, né? Também nunca mais parei. E a educação física, desde então, eu sempre soube o que eu queria fazer. E eu sempre tive essa ideia, assim, quando eu crescer, eu vou ser professora de educação física, eu vou ensinar a nadar. Então, essa ideia nunca saiu de mim, assim, né? E então eu tô no esporte a vida inteira, inclusive assim, quando eu tive meus filhos, muitas mulheres me perguntam também, Thiago, até pedir para eu falar, como você conciliou, né? Assim, sendo Bem legal isso. bem legal, sendo mãe, né, e trabalhando fora. Eu sempre trabalhei de manhã, de tarde à noite, né? E assim, eu tenho 2 filhos, né? E concilia. Quando você quer uma coisa, quando você tem muita vontade, você consegue ajustar a coisa, você consegue colocar o esporte num tempo que você tem no seu dia. Eu falo, são 24 horas, gente. Então, assim, se você tirar meia hora no seu dia, já dá para você fazer alguma coisa, né? Então, assim, mesmo com os meus filhos, eu tirava, porque eu sempre tive objetivos na minha vida, eu vivo de desafios, até hoje eu fico procurando coisas diferentes para eu fazer, para eu participar. Então, assim, a minha vida sempre foi muito intensa, muita vontade, muitos desafios, mas dá para conciliar sim, quando a gente quer. Isso que eu faço, sempre que você quer treinar direitinho, dá para conciliar tudo sim. Eu nunca parei, estou aqui até hoje, eu tenho 50 anos e continuo em ativo. Eu anotei certo aqui, você falou que você fez a primeira maratona aquática com 10 anos. Foi, a primeira maratona aquática foi até aqui em Rifaina. Nós tínhamos um professor
muito motivado, né? Então, naquela época, não tinha outros lugares. E ele trouxe para a Rifaina. A Rifaina você conhece, né? E ele trouxe, ele que fazia essa maratona aquática, era atravessar a ponte. E com 10 anos, essa minha professora, que é a Lucinha, ela que me levou. E eu não sabia nada, nem como fazer. Vamos lá, vamos ver o que vira. E eu me apaixonei. Aí, a partir daí, eu nunca parei com a maratona aquática também. Hoje eu já estou em ultras maratonas, né? Que são objetivos maiores, mas vivenciei toda essa parte assim, desde 1.500 metros, que foi a prova lá a ponte, né? Ela tem 1.500 metros de distância, até para chegar onde eu estou hoje, mas foi assim, um galgando, né? Nossa, mas é bem legal essa história, porque assim, muita gente às vezes com 10 anos faz natação tal, mas já cair em águas abertas e fazer uma distância dessa com 10 anos é bem legal. E você, como você se especializou também na natação, né? Você dá aula de natação até hoje. Eu também, eu nadei quando era moleque e tal, mas piscina só. Como que a natação faz bem, né, para criança. Na época você era uma criança ainda, né? E assim, tem muita gente que acha que às vezes fica até com medo de natação, ser perigoso e tal, mas você aprova aí que tendo os cuidados, né, dá super certo. Hoje em dia, Thiago, assim, as provas, as maratonas aquáticas, está muito em alta, assim, tem grandes organizadores, são até meus amigos, Samir, o Igor, são pessoas de muito respeito, eu tenho muito respeito por eles, porque eu aprendi muito com eles, sabe? Eu tô com o Igor há muitos anos, ele entrou na minha vida faz mais de 20 anos, e eu venho com ele acompanhando, assim, todo o curso, toda a vivência que tem, eu estou junto com o Samir e com o Igor também, né? E hoje, assim, as maratonas aquáticas, tá tendo essa participação de crianças até menores, porque são várias distâncias, né? Então, assim, o Samir tem uma prova que faz 200 metros. Então, assim, uma criança que está começando, que pode nadar o técnico ao lado dela, né? Então, motiva bastante. E é apaixonante, né? As pessoas que começam a participar de maratona aquática não param mais, né? Porque é muito legal. E, assim, são provas com muita segurança, né? Caiaque, jet ski, barco, eles prezam muito por essa segurança. Legal. Bom, vamos seguir aqui a ordem cronológica. A ordem cronológica não, a ordem do triatlon, né? Explorar um pouquinho mais sobre a natação, para depois a gente passar para bike e também depois da corrida aí, que é o nosso público, mas a gente vai tentando falar de tudo. Pessoal, eu só vou desligar um pouquinho os comentários aqui, até por forma de educação, e aparecer melhor o rosto da Marcinha, mas fiquem aqui na live, daqui uns 10 minutinhos no máximo, eu libero de novo os comentários para quem tiver alguma pergunta, eu estou anotando quem tiver alguma pergunta, tá? Marcinha, qual foi a maior em distância e depois em dificuldade prova aquática aí que você fez? Então, Thiago, as provas, a maior que eu participei foi uma de 25, foi em Ilha do Mel, nadava assim em volta dessa ilha, que é maravilhosa, então assim, essa foi a maior. Nessas provas a 14 bis, né, que tem uma distância de 24 quilômetros, hoje sai de Bertioga e chega em Santos, ela tem uma distância de 24 quilômetros. Só que tem muito a ver com o clima, o que está acontecendo no dia. Então, nós já pegamos tempestade, sol, já pegamos de tudo. E ali tem uma correnteza. Então, assim, no final das contas, você nada, quando está tudo bem, que eu já nadei essa prova de 24 quilômetros, eu já fiz em 6 horas e 10. E já nadei essa mesma prova com 11 horas, entendeu? E, assim, tem a ver com tudo que está acontecendo, né? E é uma dificuldade, porque a hora que você entra nessa correnteza, se você não tiver um bom caiaqueiro para te direcionar, você não sai dessa correnteza, né? Então, depende muito de outras pessoas, de outros fatores para a gente se dar bem. Então, assim, nessa mesma prova eu já tive muitas dificuldades também, mas todas eu completei, tive pódio. Então, uma prova assim, eu aprendi muito com esse tipo de prova, muito mesmo, porque foram 12 vezes. Imagina você participar de uma prova que você sabe que tudo pode acontecer, e voltar. Já levei alunos também, tive vários alunos que participaram, alguns gostaram, outros não, mas enfim. É uma prova que tem toda uma dificuldade, assim, e que você precisa treinar
para passar por tudo isso, né? Porque você nunca sabe no dia o que pode acontecer. Nós já chegamos lá num dia que estava o maior sol, estava maravilhoso, e no meio da prova aconteceu que caiu a maior tempestade. Então, assim, essa prova foi a maior. Agora eu pretendo fazer a de 36, que seria esse ano, mas que não deu certo. A gente vai jogar para o ano que vem, em outubro, que é do Leme ao Pontal. Essa será o meu desafio, né? Como eu nunca posso fazer o Canal da Mancha, que é o meu sonho, porém é uma prova extremamente cara e requer muito treinamento. Meu tempo não cabe esse tipo de treinamento por conta do meu trabalho, que eu trabalho das 6:30 da manhã até as 9 da noite, mas a gente vai ficando com essas outras, né? Mas eu fico sempre buscando esse tipo de desafio. Então, a prova maior mesmo foi de 25. Ainda sobre a 14 bis aí, eu não sou da natação, ainda mais aquática, maratonas aquáticas, mas eu já vi já algumas imagens dessa prova. É bem legal, principalmente para quem é aqui do estado de São Paulo, todo mundo já foi para a Baixada Santista, né? E como que funciona? Vai pela... como que eu vou explicar? Pelo que eu já tinha visto, ela vai pelo canal, assim mesmo, margeando a ilha ali do Guarujá, da Baixada. Não chega a ser sujo, porque ali tem perto do porto. E eu tenho uma outra dúvida, você até falou aí do caiaqueiro, né? Nessas provas, como que é? Você tem um apoio o tempo inteiro do seu lado, na hora que você precisa se hidratar, na hora que você precisa comer, como que funciona numa maratona aquática isso? Tá, a 14 bis, ela é feita no canal, né? Que sai de Bertioga e chega na base aérea de Santos, né? Então, vai por esse canal. Bom, de linha reta, são 24 quilômetros. Toda prova acima de 10 quilômetros, Thiago, é obrigatório ter um caiaqueiro. Todas, seja somente a maratona aquática com essa distância, a gente tem que arrumar um caiaqueiro. E esse caiaqueiro, ele tem que ser bem orientado e ele tem que ter uma certa experiência, porque assim, nesse canal de Bertioga ali, da 14 bis, tem muita correnteza, e tem assim, a hora que sobe, que a maré que desce, então ele tem que estar muito atento, porque assim, se você pega um caiaqueiro que não tem esse tipo de experiência, ele ferra a tua prova, como já aconteceu até com atletas de pontas, assim, tem vários relatos, assim, o cara estava brigando pelo pódio, porque tem muita gente que briga, né, pelo pódio, são grandes nadadores, Thiago Rebolo, Samir mesmo, tal, e assim, por um erro, acabou que perdeu a colocação, né? Então, esse cara, ele tem que ter uma boa vivência ali nesse canal, ele tem que ter essa noção de maré. Com relação à alimentação, a gente sempre procura conhecer a pessoa antes, porque a gente não consegue levar da cidade, então eles dão sugestões dessas pessoas, né? Então, quando a gente se inscreve, tem uma lista, assim, de caiaqueiros que a gente pode tá pedindo a ajuda deles, né? Aí você entra em contato com eles e vai passando o que você quer. Então, assim, no meu caso, eu gosto muito de me alimentar de 40 em 40 minutos. Então, assim, eu já passo para ele, ó, primeiro 40 eu vou tomar gel, o segundo 40 eu vou tomar água e outro gel, água e Gatorade. Eu tenho uma lista de como eu quero e preciso me alimentar, porque em prova, assim, de natação, a gente perde muita energia devido à temperatura da água. Sim. Essa é uma das provas também que, assim, a gente pega muita corrente gelada por baixo, sabe? Ou às vezes ela tá boa, de repente começa a esfriar muito, e até por conta de energia mesmo, né? Do gasto que você tá tendo do esforço durante esse dia muito longa, né? Ficar ali, o tempo menor que eu fiz foram 6 horas e 10. As outras foram em torno de 7h30, 7h40, 10 horas, 11 horas, então assim, é muito gasto. Então você tem que ter em mente que tudo pode acontecer e se programar estrategicamente junto com o cara. Então assim, no meu caso assim, no meu caso e dos meus amigos também, a gente leva reserva, né, de alimentação. Então, até 11 horas eu vou me alimentar disso, das 11 horas e aí até não sei que horas que a gente vai estar chegando, eu preciso me alimentar de outro tipo de coisa, principalmente repousar, né? Mas tem toda essa programação, sim. É bem organizado, é uma prova bem legal. Só que a gente depende do caiaqueiro. Agora, até, para quem não é do meio, pode até parecer uma pergunta até absurda, vai. Mas esse tanto de tempo aí, tomando por base 6 horas, 7 horas,
Tudo bem que quem nada já tem uma grande facilidade de flutuar, mas são 6 horas assim, sem se apoiar no nada, pé, lógico que não dá, não chega um momento que dá aquela vontade, que você fica até meio assim, por mais que você tenha experiência de, poxa, nossa, eu tô cansado, não consigo mais flutuar. Chega a acontecer isso? Então, Thiago, essa é uma prova que, assim, a gente precisa treinar muito, né? Não é uma prova que você vai cair de paraquedas, né? Pensa, 24 quilômetros, você tem que ter uma vivência na piscina, você tem que ter uma vivência, aqui nós temos a Refine, que eu desço muito, eu particularmente, às vezes vou sozinha, mas eu tenho os meus alunos que eu levo muito, quando a gente foi, que eu levei meus alunos também, a gente treinava lá, então, assim, uma prova que você precisa realmente passar por essas situações, expor o seu corpo a horas de treinamento. Não pode, uma das regras, você não pode apoiar no caiaque. Então, assim, você pega a sua alimentação, a sua hidratação, mas você não pode pôr a mão nele. Tem fiscal o tempo todo passando ali, e se vê que a gente está segurando alguma coisa assim, é desclassificado, né, e tal. Então, não pode ter esse tipo de apoio. Em certo momento, você começa a automatizar os seus movimentos, assim, você sabe que você não pode parar, não dá para perder tempo, porque é uma prova também que tem horário de corte, igual essa que eu fiz de 11 horas, começou a chover muito, veio uma tempestade, o canal estava com muita correnteza e a gente não estava conseguindo sair do lugar. E assim, a gente nadava que nadava, e o caiaqueiro falando, nossa, você não está conseguindo fazer o ciclo de braçada para sair, me orientando. Era eu e um monte de gente. Então, assim, 30% apenas desse dia, de 11 horas que nós fizemos, completou essa prova. Porque eles passaram antes da maré, antes de subir essa maré e formar essa correnteza. E o restante, os 70%, não conseguiu. Então, o que eles fizeram? Eu já tinha passado do meio, acho que faltavam 6 quilômetros, assim, mais ou menos, para eu terminar. E aí a Marina, ela vem recolhendo as pessoas, porque já deu tempo, o tempo são 10 horas de prova. Aí ele passa recolhendo. Aí ele começa a recolher lá de trás. E nesse dia, como eu já tinha passado da metade, faltava menos, eu e outros que estávamos próximos, eles não nos recolheram. Então, nós conseguimos chegar, porém, nós passamos do tempo, entendeu? Então, foi um dia de muito sofrimento e que não dava para parar de dar abraçada. E aquilo tem que ter um trabalho mental muito forte, porque assim, você olha lá e fala, nossa, se você deixar a mente, o pensamento, ele vai te afundar, ele vai te falar, não, vou parar, não sei o que, não, falta pouco, falta tanto. Agora que a gente tem, antigamente não tinha. Quando eu comecei lá atrás, nós não tínhamos Garmin, não tinha nada, não tinha GPS para você saber. Íamos de gaiato, né? Hoje eu já participei dessa prova que eu tinha todo o meu tempo aqui, essa minha organização, né? Então, assim, falta tanto para eu chegar, tá tudo bem, vamos lá. Não dá para parar, não dá para ficar mudando de modalidade, tipo assim, vou nadar peito. Não dá, porque assim, qualquer movimento que você faz extra do esforço que você já teve anteriormente, você vai ter uma cãibra. Então, assim, você já automatizou aquele movimento. Qualquer coisa que você vai fazer de um esforço, outro tipo de contração, a cãibra pode vir. E é uma prova também que tem muita água viva. Então, todo mundo fala dessa prova porque, assim, não teve uma vez, geralmente acontece mês de novembro, final de outubro, novembro, que não tem água viva. Então, é outro fator que judia bastante, assim, você passar e água viva queimando. Nós tivemos um ano que teve, assim, todos os atletas, todos, nós queimamos muito. Então, a gente já chegava, já ia para a base do ambulatório ali, para tomar as devidas providências, né? Porque tinha muita água viva. E sempre tem. Então, é uma coisa assim que você tem que estar preparado também. Então, tá vendo? É muita coisa que trabalha na mente. Então, assim, os meus atletas, eu jogo aberto com eles. Acontece isso, assim, assado, tá tudo certo, vamos lá, vamos. Então, nós vamos enfrentar tudo isso. Principalmente, trabalhar essa parte mental, né? Porque, é o que eu falei lá atrás, tudo pode acontecer, né? Porque por mais assim, que às vezes você vai fazer uma prova de montanha, que é corrida e tal, mas eu acho que as variáveis da água são mais imprevisíveis, né? E assim, você não tem recurso de colocar o pé no chão e falar, agora eu vou descansar. Apesar que às vezes a gente passa assim,
que tem aquele barro por baixo, só que você fala, eu não sei o que tem por baixo, você entendeu? Porque quando você participa de uma prova desse tipo, você já assina um termo de que tudo pode acontecer. Pode ter bicho, pode ter... A hora que você lê, é melhor não ler. Você vai assim, não, eu vou e seja lá o que Deus quiser, porque se você for ler os itens que vem para você assinar, você fala, nossa, não vou, porque, meu Deus, né? E a gente já vai sabendo que tem tudo isso, né? E se prepara para isso. Eu adoro essa prova, eu adoro. Se tivesse Você já viu ou conhece alguém que, sei lá, passou por um peixe muito grande, ou até jacaré, alguma coisa do tipo assim, já teve com você ou com algum conhecido, alguma prova dessa? Não, nessa prova da 14 bis, eles falam, eu não vi. Eu vejo peixe, coisas assim que passa por baixo, tudo, né? Mas como eu estou acostumada aqui em Rifaina, e ali é tão tranquilo, e a água é tão limpinha, que eu vejo muito peixe. Eu já vi até tartaruga nadando com a Simone, uma aluna minha. A gente estava nadando, eu falei, Simone, tem uma tartaruga, assim, imensa. Aí a gente mergulhou, realmente tinha. Eu nunca tinha visto a tartaruga. Então, aqui a gente já vi peixes, tudo. Então, assim, para eu ir para esses lugares, o peixe não me assusta. E numa das provas, eles falaram que tinha boto. Eu não vi particularmente, eu fico muito focada, fico muito concentrada nesse tipo de prova. Eu não penso, Thiago, você não pensa que pode ter? Não, eu não penso. Nem em mar, eu amo nadar em mar, eu não penso assim, vai vir um tubarão, não sei o quê. Não, eu não penso. Em São Sebastião, uma prova que sempre tem em São Sebastião, que é um lugar maravilhoso, nós vimos muitas tartarugas, então foi uma coisa abençoada, maravilhosa, eu nunca tinha visto uma coisa daquela, muitas tartarugas num lugar que a gente passou ali, que dava vontade de você parar e ficar ali, mas só, eu não fico pensando, eu acho que o pensamento também tem muitas dessas coisas, o pensamento atrai muitas coisas, então eu não penso assim, que eu vou machucar, que vai acontecer, não, eu não penso nada disso, eu apenas penso que eu vou chegar e que vai dar tudo certo. Legal. O pessoal está comentando aqui, bastante gente aí de Franco, alguns alunos ou alunas da Marcinha. Pessoal, quem tiver pergunta aí, eu vou anotar aqui. E quem puder apertar o coraçãozinho aí, que essa live chegue em mais pessoas. Aproveitando rapidinho, nem tinha falado com a Marcinha. Marcinha, o Silvio aí de Franca, né, até me mandou uma mensagem hoje para eu falar rapidamente aqui na live. Quem puder ajudar, principalmente aí de Franca, uma aluna aí da Marcinha, conhecida de todo mundo aí de Franca, né? Tá passando por um momento bem difícil aí com a perda de um ente querido, né? E o pessoal lá tá se cotizando para fazer uma pizza, né? Para ajudar essa pessoa aí nesse momento agora. Muita gente conhece, então o Silvio se dispôs a até pegar o dinheiro para quem puder ajudar aí. São R$ 25, é uma pizza. Eu vou deixar o telefone do Silvio, mas quem também tiver, manda aí para Marcinha, manda para o pessoal do Mendes Esportes, aí todo mundo vai saber quem que é. Vamos ajudar aí essa grande amiga aí de todo mundo de Franca. Eu, apesar de não ser de Franca, tenho também contato com ela. O telefone do Silvio é 992451931. Somente R$ 25 aí é uma pizza, beleza, pessoal? Vamos contar com esse momento de solidariedade aí. Isso, quem puder, a gente está contando. Vamos lá, né? É uma hora saindo da água agora, como que foi a sua entrada e como que surgiu o ciclismo na sua vida? Então, o ciclismo, tanto quanto a corrida, vem da corrida de aventura, né? Porque eu fiquei muito tempo, muitos anos também, participando de corridas de aventura. Desde assim, comecei com corridas menores, de regularidade, era tudo muito bom. E eu sempre tive em equipes muito boas, assim, de pessoas muito sábias, né, nessa parte de orientação, de bússola. Eu sou daquela que eu era pau mandado, né, tem que subir, vai, tem que descer, desce, as coisas difíceis sempre ficavam para mim, mas eu venho dessa parte de corrida de aventura e eu me apaixonei, assim, por elas, e participei de grandes equipes, assim, e corridas de aventuras daquelas bem... longas, assim, de passar 3 dias no meio da mata, essas coisas, muito legal. E o mountain bike veio daí. E daí eu comecei a participar separadamente de provas do mountain bike, né? E aí eu coloquei para você, né, que você tinha me pedido, que são várias, né? Como eu participei de muitas coisas, é difícil falar muitas coisas, assim. Então, do mountain bike que me marcou, e eu gostava muito, todo ano eu participávamos de dupla, né? Do Iron Biker, que é em Ouro Preto, né? Uma prova assim com muita
nível de dificuldade alto, né? E 2 dias de prova, e a gente pegou bastante pódio. Aquela época era tudo de bom, a gente, assim, dava o sangue, né? E os 2 dias, assim, acabados, mas a gente sempre chegou entre os bons, assim, da categoria, e isso é muito legal, né? Então, naquela época, eu tinha uns 30 anos, assim, né? Então, eu era louca, né? Se eu já sou doida ali, eu era louca, mas era muito legal esse tipo de prova. E outras provas, assim, já ficamos 3 dias pedalando, de manhã, de tarde, de noite, que a gente tinha que completar, eram 600 quilômetros, saía, eu nem me lembro mais da cidade, chegava em Paraty, que também foi uma vivência muito legal, né, de uma experiência, assim, tenebrosa, porém, deu tudo certo. Então, eu venho da corrida de aventura mesmo. Perguntaram aqui com quantos anos você tinha quando você completou o primeiro Iron? 2006, ai, quantos anos que eu tinha? 30 e... Ai, agora eu não sei, eu tô com 50, foi em 2006, foi o primeiro Iron que eu completei e também nunca mais parei. Uns 30 Ah, e pouco, eu acho, né? Agora eu não vou nem fazer conta aqui, mas por aí. legal. Bom, e a primeira maratona, você lembra quando que foi? Nossa, a primeira maratona faz muito tempo. Meu Deus, logo que começou esse negócio de maratona, lá vai eu, né? Não tinha quase ninguém participando, né? Poucas mulheres, e aí eu também me apaixonei por essa maratona, foi em São Paulo, assim, apesar de, eu falo que a maratona de São Paulo, você quer participar de uma prova difícil, que trabalho psicológico, você vai participar da prova em São Paulo. E faz muito tempo, 1995, alguma coisa assim. Uhum. E sempre fui, assim, eu sou apaixonada por provas longas, eu fico procurando isso. Então, assim, maratonas, eu já participei de umas mais de 15, assim, e essa faz O, muito tempo. Você até falou assim, que faz tempo também, falou alguma coisa sobre mulher. Tinha algum tipo, você sofreu já algum tipo de preconceito, principalmente antes que a quantidade de mulheres que participavam de corridas já eram pequenas, eu imagino então de provas de ultras, de provas que era predominantemente masculina mesmo. Você já sofreu com algum tipo de preconceito? Já tentaram falar, não, você não pode participar? Já aconteceu alguma coisa? Né? No triatlo também, que eu comecei em 1996, mais ou menos, tipo assim, era eu e mais, o máximo que tinha era umas 5, mas nunca, assim. Mas você via que o homem é muito competitivo, né? Eu participei de uma prova que era caiaque, bike e corrida, né? E nesse dia no caiaque, como eu venho da natação, eu falo, a gente pega uma força, né? Nos braços, assim. Então, nesse dia, tinha eu e mais uma menina, mas ela estava começando. Então, assim, eu com os homens, né? E nesse dia eu ganhei na prova do caiaque, era um monte de homem, eu acabei ganhando deles, e eles ficaram putos da vida. Falei, a energia foi tão ruim que naquele dia, dos 20 quilômetros da bike, a minha corrente arrebentou. E faltava, tipo assim, uns 5 quilômetros para eu chegar, e eu catei essa bicicleta e falei, mas eu vou completar. E aí eu completei correndo, né, segurando a bike nas costas, assim, e eles ficavam putos, como assim, né? E aí, aí completei, né, cheguei antes do tempo, aí entrei na corrida, corri e tal. E aí, nesse dia, eu lembro que, assim, eles queriam que a organização me desclassificasse, não sei o quê, mas não tem na regra que não pode acontecer isso. Eu terminei, né, cada etapa. Mas foi só isso, assim, nunca houve nada. Eles sempre me trataram tirando essa prova, com respeito. Você tinha me passado aqui que você fez 2 vezes 100K. Provavelmente não é o seu 100K que você organiza, que a gente vai falar já já. Como que foi essas 2 vezes fazer esse 100K? Então, essas 2 provas foram fora do país, né? Um ano, 2012, foi na Argentina, então, assim, passa pela alfândega, Argentina, Chile, Argentina. E o outro ano foi Chile, Argentina, Chile, né? E foi uma experiência muito legal, muito diferente, porque, assim, a gente pegou tudo quanto é tipo de terreno, frio, muito frio, correr no gelo, foi uma experiência única, que é uma coisa muito diferente, até eu não tinha nem treinado para isso, mas assim, conversando com pessoas que tinham muita experiência de correr nesses lugares, eu tive muito contato legal
com pessoas que já tinham participado de outras etapas, então eu tive muita dica. E foi muito legal, foi uma vivência única, um lugar maravilhoso, e que a gente chegava, a gente ficava só na montanha, foram 2 noites que a gente dormiu, 3 dias de prova, porém 2 noites dormindo, 3 noites dormindo na montanha, com tudo da organização, tudo assim, mas muito frio mesmo, e assim, a gente chegava, ou você tomava banho passando toalhinha, que era um item obrigatório, ou você entrava na água da geleira, né, então você imagina entrar naquilo. A gente sofria muito porque tinha que passar dentro de rio congelante, você não tem noção. As pedras, as areias, aquelas coisas muito diferentes do que a gente tinha por aqui. Então eu senti bastante, assim, mas eu curti muito essa prova. E assim, a novidade é entrar naquela água, né? Você ter a coragem de terminar, porque a gente chegava praticamente à noite, né? Era tipo assim, no primeiro dia você corria 36, 42 e o último dia menos. Mas as dificuldades a cada dia eram, assim, inimagináveis, né? E a gente passava naqueles rios e tomar banho naquele rio, no outro dia a gente estava zerado. Então foi uma experiência muito legal. E a mesma coisa aconteceu do Chile, que a gente correu. Nós passamos em 3 vulcões, na boca do vulcão. Então eu olhava assim, quando eu cheguei lá no Pucón, que eu olhava o vulcão assim, eu falava, meu Deus, eu vou subir naquele lugar maravilhoso, né? Eu só agradecia, porque é inimaginável como que a gente chega até lá, né? E lugares, assim, fantásticos. Então, eu falo muito, essa prova é uma prova que quem gosta de ultramaratona pode participar, porque ela é muito organizada, você passa em lugares, assim, maravilhosos, a gente não vê por aqui, são belezas diferentes do Brasil, de coisas que a gente tem, de vivências por aqui, muito diferente. Então, é uma prova muito legal. Você também fez a La Mission, é uma prova muito famosa também, né, de 80K. Como que é? Até que você puder contar um pouquinho dessa prova, por que ela é até tão famosa para quem não é muito do meio? Então, La Mission você tem que levar tudo, né? Você não tem apoio, não tem nada, né? E a hora que você faz a inscrição, você já assina um termo, assim, absurdo. Eu falei, meu Deus, né? Mas vamos lá. Aconteceu em Serra Fina, né? Foi uma das provas mais difíceis de corrida que eu já participei, né? O meu intuito era pontuar para eu fazer o La Mission fora daqui. E foi uma das provas mais difíceis, assim, porque eu imaginei que a gente fosse correr 80 quilômetros, né? Correr, eu já estava adaptada a correr essa distância. Porém, eu me deparei com, assim, escalada, muita escalada, sabe? Um lugar extremamente perigoso, que você não via nada, você não via ninguém, e tinha área de corte, e aquele capim amarelo, que é a 3ª montanha maior do Brasil, passa nele, e aí todo mundo falando dessa montanha, eu falei, meu Deus, onde que é esse negócio? A hora que você passa na área do corte dos 42, e aí fala, agora vocês vão entrar no capim amarelo. E já estava anoitecendo, né? E o frio, aí a gente já leva tudo, você tem que levar tudo na mochila, a sua alimentação, a sua hidratação, a roupa para você trocar à noite, que você começa com 34, 36 graus, sei lá quanto que estava aquele dia, muito calor, e de repente você vai passar para um lugar de 0 graus. Então, assim, as dificuldades foram essas mesmo, assim, de muita escalada. Então, eram montanhas imensas. Quando você não estava escalando, você estava descendo lugares muito perigosos, assim, que você olhava e falava, meu Deus, se eu cair aqui, ninguém vai me achar. Porque você não tem staff. O único staff que tinha era nessa troca dos 42. Porque se você não chegasse lá no tempo do corte, ali já te mandava embora, né? E só, porque depois para lá, como que esse povo vai entrar aqui? Nós entramos no meio da montanha que você não via o céu. O capim amarelo é maior do que você. Ele cobria o céu, assim, a gente não via nada. Eu falo, gente, porque eu encontrei um cara de São Paulo, né? E a gente ficou o tempo todo junto. Essa prova aconteceu um monte de coisa. O camelback dele estragou, então nós estávamos dividindo a minha água. Então, assim, não tem lugar para pegar água, não tem nada, você tem que ficar atento, porque você vê alguma água, você tem que pegar. E administrar tudo isso que você está levando, né? Então, assim, chegamos lá em cima, entramos nesse capim amarelo que não acabava nunca, e aí você ficava à noite ouvindo aqueles barulhos, e ai, meu Deus do céu, que tem bicho, né? Tem, o habitat deles, né? A gente que está invadindo ali.
E assim, esse cara, coitado, ele me deu um pouquinho de trabalho porque ele foi perdendo muita energia, que ele tinha levado uns trem para comer. Fala, meu Deus, você vai morrer se você comer isso. E eu, como eu já tinha experiência dessas provas longas, eu estava com umas coisas assim, que sustentava. Eu acabei, o tempo todo, eu carregava ele comigo, então gastei muita força e de carregar ele. Então, quando eu deixava, ele ficava para trás, eu tinha que voltar tudo, descer aquelas montanhas para pegar, para buscá-lo, empurrar. E assim, tomar conta dele. Mas eu agradeço também dele estar comigo, porque eu acho que eu fiquei tão atenta a ele que eu não fiquei com medo de onde estávamos, né? Foi assim, foi uma superação. E quando nós chegamos no alto de tudo, eu ainda caí dentro de eu achei que era coisa de areia, um negócio preto assim, aí eu coloquei o pé e me afundei. Então assim, nós estávamos numa temperatura de 0 graus. Isso a organização já tinha nos orientado, né, no ato da inscrição e tal. E sabíamos que ia pegar essa temperatura. E nesse dia eu caí dentro desse lugar, então você já imagina o frio, porque eu fiquei congelada. Mas assim, como a minha cabeça estava nele, como que o corpo responde, né? Como a minha cabeça estava nele, de cuidado com ele, eu esqueci de mim. Então, nem esse frio, eu morri de frio, né? E assim, é um lugar maravilhoso, só que um nível dificílimo de prova, assim. E você chega no alto, é até bonito quando eles colocam lá a missão, né? Quando eles falam dessa prova, eles colocam a foto desse lugar que você anda no alto de tudo, num lugarzinho que você tem que colocar um pé à frente do outro, porque é onde você olha para baixo assim e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É muito perigoso, é uma prova que tem muitos perigos e você não pode contar com ninguém, é você com você mesmo, e rezar, né? Para chegar e encontrar alguém e tudo. E nem os apoios, eles chegavam até lá, porque senão eles estariam passando as mesmas dificuldades que estávamos passando. E a gente não chegou, porque nós ficamos 26 horas correndo. Eu ia perguntar isso, quanto que era o tempo disso? Era menos, acho que na época era 20, eu não me lembro agora, Thiago, mas assim, era menos o tempo, sabe? Mas assim, a gente errou num lugar, nós erramos numa fazenda, eu e ele, e tivemos que voltar, tipo assim, 10 quilômetros, então o que era para ser 80 tornou-se mais. Então, assim, o desgaste é muito grande, sem falar que a nossa água também estava acabando, e a gente o tempo todo administrando aquilo, só molhar a boca, e eu tinha levado castanha, o que salvou, né? Castanha, azeitona, essa coisa toda, que salvou ele. E no momento, eu estava num lugar, e eu pensava, eu gosto muito de coca, né? Eu tomo coca, todas as provas que eu vou, a coca me dá uma energia, pode até ser mental, assim, mas psicológico, mas a coca eu não consigo ficar sem a coca, eu levo sempre comigo. Nesse dia encontrei um boteco, gente, no meio do nada. Aí eu falei pra ele, nós vamos tomar coca, e ele não tomava, porque ele é todo natureba e tal. Eu falei, você vai tomar, Fábio, você vai tomar, você vai ver o up que vai te dar. E realmente, ele não acreditava. E hoje ele conversa comigo, ele sempre fala, Márcia, toda prova que eu vou, eu lembro de você, porque a Coca-Cola é o que me dá um up. Eu falei, é isso aí, mas tem uma explicação, né? A Coca é glicose. Mas é uma prova que foi bem difícil, mas uma superação, mais uma de aprendizados, né? Assim, o quão é importante a gente trabalhar a mente da gente, né? Porque você vai para uma prova, você não sabe o que vai acontecer, ainda mais lá no sol, né? Nossa, tem que ir preparado para tudo, né? E no Tem que ser. triatlon, você fez 10 Ironman. Eu sei que você não é tão ligada, aparentemente, com números, qual que foi seu melhor tempo, enfim. Mas, de maneira geral, esses 10 Irons foram todos no Brasil? Você lembra qual que você fez o seu melhor? Algum que te marcou mais? Eu vi até, acho que foi, não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado, né? Eu estava acompanhando bastante, você foi com um aluno, né? Fazer um Iron, foi bem legal. O que você pode falar aí sobre os Irons que você já fez? Então, eu gosto de repetir provas, tá vendo que eu só repito provas, né? Eu tô sempre participando das mesmas, então eu gosto muito. O Iron, eu fiz 9 aqui em Florianópolis, 8 em Florianópolis, um em Fortaleza e o Fodaxman, que foi no Rio do Rastro, né? O melhor tempo que eu fiz foi em Florianópolis, fiz em 12 horas e 13, eu estava muito bem, estava treinando muito bem nessa época, né? E foi o melhor tempo, 12 horas e 13. Depois eu fiquei acima por conta até assim. Hoje, na minha cabeça, eu participo de provas por participar. Eu não tenho essas coisas assim de tempo. Quando eu tinha 30 anos, até meus 35,
eu estava sempre pegando o pódio, aí eu desencanei disso, porque a gente fica tão bitolado e você fica figurinha batida, né? Você já chega, todo mundo já sabe, lá vem meu adversário, aquela lá é meu adversário, você fica com aquela coisa bitolada. Parei com isso. Então, assim, hoje tudo que eu participo, eu vou mesmo por desafios, né, pessoal. Mas, como a natação, né, os Irons também, cada um tem a sua história, né? Cada ano foi um ano diferente. Fortaleza é um lugar que nem tem mais, hoje tem o 70,3, pelas dificuldades, né? Eu peguei o último ano, então o mar muito mexido, nós saímos 5 horas da manhã, muito calor insuportável, a água do mar é super quente, mas muito mexido, tanto que os atletas ficaram todos muito perdidos no mar, ninguém sabia o lugar, ninguém via nada, é uma coisa de doido. Aí foi para bike, você pensa, você pedalar 12 por hora, num vento daqui, não conseguia pedalar, era muita força. Então nós tínhamos apenas um momento a favor, assim, que dava para dar uma relaxada na perna, mas assim, vento muito forte. E aí, quando entrava na corrida, era aquele calor insuportável, né? Que dá vontade de tirar o tênis, tanto que eles dão gelo o tempo todo, todos os PCs em Fortaleza tinha gelo, porque a gente tinha necessidade de colocar dentro da roupa, porque o calor era insuportável. Florianópolis já é outro tipo de clima, lá é mais frio, né, gostoso, já pegamos chuva, de tudo também, tem o vento, né, a hora que entra ali nos túneis, a gente passa dentro de túnel, então ali tem muito vento, tudo, mas é uma prova muito legal que dá para administrar muito bem. E o Fodaxman, que para mim foi também dos anos que eu participei, foi mais difícil por ser assim, nadar no escuro, eu nunca tinha tido esse tipo de percepção, nadar no escuro, pedalar, o pedal foi só subida, que é o Rio do Rastro, né, a gente saiu de uma cidadezinha Nova Veneza, e dali para frente só subida, subimos 3.000, e depois a corrida também, a hora que você chega, desce 12, no final você chega numa cidadezinha, que é a troca, né, da bike para a corrida, falei, nossa, agora vou ter um alívio. Não teve alívio, foi só subida. Então, assim, foram experiências diferentes, né, eu gosto muito dessas coisas, eu gosto muito de aprender com cada prova que eu participo, né. Tinha até uma pergunta aqui do Ricardo. Ele falou que ele é iniciante. Qual dica que você daria aí para o iniciante de duatlon, de bike e corrida? É como eu falo, né? Tudo a gente tem que ter um começo, mas você precisa procurar um profissional para te orientar, porque planilha é tudo de importante. A gente precisa seguir um planejamento, até por conta que a gente precisa ter um respeito com o nosso corpo, essa vivência de etapas, né? E começar sempre assim, do menor e passando, menor, sentiu que teu corpo está bem, que você assimilou aquela distância e vai aumentando gradualmente. Mas eu falo muito, tem que ter um profissional, tem que ter planilha, tem que ter uma boa alimentação. Não é só chegar lá e fazer. O corpo, é o corpo, gente, ele precisa vivenciar isso, ele precisa ter trabalhar essas capacidades físicas que nós temos, né? Então, um treinamento periodizado é muito importante. Falar em treinamento, como que é o dia da Márcia Mendes, assim, quando você não tem uma prova-alvo muito específica, até porque, como você já pôde falar aí, foram várias, todo tipo. Nessa época de pandemia agora, por exemplo, que não tinha nenhuma prova-alvo, você treina todo dia, você treina mais de um período no dia, tem semana que você foca mais na corrida, mais na natação, como que é? Não, realmente, agora, no começo tinha os meus objetivos, né, do ano, eu tinha feito um calendário bem legal, porém, aconteceu tudo isso, tudo bem, mudei tudo, né, os meus objetivos, o meu objetivo agora ficou em focar em resistência, trabalhar a velocidade, porque velocidade, para mim, da minha idade também, não fico também focada nisso, como eu participo de prova de resistência, provas longas, eu fico focada em trabalho de força para eu conseguir chegar bem, né, terminar bem essas provas, e eu treino sim, eu treino todos os dias, bem equilibrado, né, então eu aproveito agora para trabalhar as minhas fragilidades, né, então assim, eu tenho uma facilidade na natação, nós não estamos podendo nadar, estou parada há uns 5 meses, então a natação, mas está tudo bem, para mim está certo.
Mas a bike e a corrida eu preciso treinar, então eu vou intercalando. Um dia eu pedalo, um dia eu corro e eu faço musculação, faço exercício na minha casa, assim, eu não posso perder essa massa que eu adquiri, né, que agora não dá para perder. Então, assim, eu treino, sim, com equilíbrio, trabalhando o que eu tenho de fraco. Agora, é que eu falo, agora é o momento da gente trabalhar tudo isso, né? Não sou eu, mas todo mundo, porque nós não temos prova agora para esse ano, e eu tenho falado muito com meus alunos, agora é o momento, assim, de curar lesões, de chegar para o ano que vem, todo mundo inteiro em todos os sentidos, nas capacidades físicas, em respeito ao treinamento progressivo de tudo isso, né? E agora é o momento, então, aproveitar esse tempo para isso. Mas eu aproveito, eu tenho um esquema bem coerente, assim, nos treinos. E como que surgiu no meio de tudo isso? Quando que surgiu você, a sua família, vocês começarem a organizar provas? Nossa, Thiago, faz muitos anos, muitos, mas muitos anos mesmo. Como eu trabalho na Mergulho, bem antes da Mergulho, eu trabalhei no Amazonas em 1987 e vem de lá essa coisa de querer organizar. Eu sempre gostei muito desse negócio de organizar provas, organizar eventos. Eu gosto muito dessas coisas. E quando eu entrei na Mergulho, eu comecei a jogar desafios. Vamos fazer isso? E eles me deram muita credibilidade. Não, vamos sim. Igual a gente começou com 24 horas na água, que não existia em lugar nenhum, né? Eu falei, vamos fazer, deu certo, depois nós fizemos o outro. Aí depois falei, vamos fazer 12 horas. Aí fizemos 12 horas com alguns incrementos, que foi bem legal para dificultar, não só facilitar para as equipes fortes, porque geralmente, assim, quando é equipe, as pessoas colocam pessoas fortes, né? Vamos competir com gente forte. Então, assim, eu gosto muito de coisas, provas de estratégia, né? E aí vem dessa época, assim, da mergulho mesmo. Triatlo, eu falei, nossa, a gente tem uma piscina de 25 metros, tem o pole, e aí eu sempre gostei muito de mato, então também é uma coisa que eu comecei a aliar tudo isso, né? Em 1990 e qualquer coisa, sempre vem de lá, 1990, eu comecei com essas coisas de formar turmas, né? Vamos sair para pedalar, vamos sair para correr, eu comecei a formar isso, e foi muito legal. Porque a exploração daqui da região, aqui é muito bonito, né? Aqui é muito rico, muitas possibilidades. Agora, na pandemia, então, eu conheci outros lugares, assim, maravilhosos. Eu fico doida para levar todo mundo, né? Tem que até tomar cuidado com essa minha motivação. São lugares fantásticos. Então, eu comecei a aliar tudo isso, né? E falar, vamos fazer as coisas. E as pessoas iam na minha e que dava tudo certo. E aí, não era 100K, né? A história do 100K a gente começou com 80 quilômetros, era outro percurso, de um outro formato. Começamos com 36 pessoas, aí no segundo já bombou, o terceiro já bombou, e eu falei, não, agora vamos fazer o 100. Aí comecei, eu mudo muito as regiões, assim, sabe? Como a gente anda muito de bicicleta, vai conhecendo lugares, e aí eu fico na minha cabeça o tempo todo, nossa, aqui dá para fazer isso aqui. Eu ando, eu corro, eu fico procurando lugares, se eu fizer isso, juntar aqui, vai dar tanto. E assim, o tempo todo em distância, eu fico comigo mesmo, brigando, né? E foi disso tudo. O 12 horas veio da 12 horas de atividade física, eu fiz uma vez na academia, falei, posso fazer, me dá um suporte, nossa, foi muito legal, foi muito louco, e fiz de um formato, mas que deu tão certo, falei, agora eu vou levar para Rifaina, porque Rifaina tem tudo que eu quero, né? Tem a água, tem a terra, tem o asfalto, tem o caiaque. E aí bolei essas coisas assim da minha cabeça e que ninguém entendia nada, porque quando eu levei e mostrei esse projeto lá, eu falei, Márcia, não estou entendendo nada. E para eu explicar Mas assim, foi muito legal. Nós fizemos várias edições também dos 12 horas de atividade física. E do 100K, começando com 80, nós estávamos na 10ª edição. Que seria, esse ano, teríamos um outro pedaço diferente do que teve o ano passado. Porque o ano passado foram 70% de percurso diferente. Uhum. Seria mais fácil ou mais difícil esse ano? É novidade, agora você vai ter que participar o ano que vem pra você saber.
Um lugarzinho bem Bom, bonito. pelo menos, então, se nada atrapalhar, ano que vem vai ter 100K, né? Certeza, certeza. Já estamos fazendo o calendário e aproveitando que você já falou de calendário, assim, né, de prova, o ano que vem nós vamos ter novidades, assim, vou só dar uma pincelada. Vai ter o Fala 100K. aí, porque hoje nós divulgamos até nos grupos aí, você falou que ia contar as novidades, falei, segura para contar na live, aí que nem eu sei, pessoal. Aí depois eu passo as datas, mas assim, as novidades serão 100K, nós vamos, é tradicional, nós vamos manter. O 65 é de montanha, com algumas novidades, também nós vamos manter. 12 horas também de atividade física. Eu tenho 2 lugares, se não for em Rifânia, porque tá difícil por conta de um monte de coisa, assim, é difícil a gente conseguir, mas tem uma outra possibilidade, um outro lugar maravilhoso, mas que vai acontecer, vai. Uma corrida de aventura também muito legal, inclusive eu fui esse final de semana olhar as possibilidades do local, nós vamos fazer. Então, assim, uma coisa que está parada há muito tempo, eu falei, vou fazer, e já vi o percurso, como que será, mas vai acontecer o ano que vem. Maratona aquática, nós vamos trazer também, com um formato diferente. Então, são provas, assim, diferentes. Como eu te falei, eu gosto muito de provas de estratégia. Então, a gente vai estar montando coisas, assim, de estratégia. Dá uma palhinha um pouquinho mais dessa prova de aventura aí, o que você pode falar um pouquinho mais? É na região de Franca mesmo? É individual? É em grupo? Vai sair de um lugar e vai chegar em outro, né? Explorando toda essa região. Então, assim, vai ter a bike no momento da prova, então não vai ser só corrida, correr. Vai ter a parte da bike, vai entrar dentro do rio, que é muito legal o lugar. Porque, assim, corrida de aventura você tem que ter uns desafios aqui, né? Você tem que procurar, né? E novidades durante a prova, assim. Então, nós vamos ter a corrida, a entrada no rio, a bike, a corrida de novo, e aí finaliza num outro lugar que vai ser surpresa. Tá bom, já conseguimos tirar já algumas informações aí, o pessoal já vai ficando sabendo. Tem muita gente que está pedalando agora, né? Eu tenho visto tanto aqui em Ribeirão Preto, que nem era uma cidade muito do pedal, simplesmente não era muito do MTB. Aí em Franca já tinha um pouco mais. O povo que era da corrida tá migrando para bike também, eu acho isso bem legal. Então já fiquem aí que ano que vem vai ter prova para colocar em prática aí todo mundo que tá pedalando agora, né? Marcinha, a gente está chegando no final aqui. Eu tinha feito uma anotação aqui, tudo que você falou, o que você vê, tanto como atleta, como educadora física, que mudou, principalmente? No começo lá você falou, principalmente na hora que a gente está falando da maratona aquática, que não tinha nem GPS para marcar. Você que passou por essa transformação aí do esporte, né, em todos os segmentos, o que você acha assim que mudou e que se está mais fácil hoje, se está mais difícil? O que você pode falar aí, você que viveu tudo isso? Então, é uma pergunta boa mesmo, porque assim, na época que eu participava, as bikes era dessas assim, Monarch, né? Não tinha essa coisa de bike, esses acessórios, nada disso, né? Então, assim, hoje tem de tudo, tem bike de tudo quanto é tipo, tem acessórios que se você for comprar tudo, é muito caro, né? Mas enfim, o GPS e tudo. O que eu falo disso tudo? Eu vejo que as pessoas hoje estão muito bitoladas em tempo, em pace, em relógio, e se tira o relógio a pessoa não consegue correr. Eu não trabalho dessa forma, eu não gosto nem com os meus alunos, assim, eu não passo nada em termos de pace, porque eu acho muito importante, por toda essa tecnologia, porque hoje você consegue tudo, né? Você tem um Garmin, ele te dá tudo, até o quanto que você ficou, seu pé ficou no ar, né? Mas o que adianta, Thiago, tudo isso se você não tem o conhecimento do seu próprio corpo? Aí você tira tudo isso da pessoa, aí você fala, não, você vai correr sem o relógio e vai correr no seu moderado. Não sabe o que é moderado, porque não tem a vivência, aquela coisa assim, sentir o seu corpo, o que eu estou fazendo, qual que é meu batimento, como que está a minha respiração, sabe? Então, assim, eu ainda sou do tempo antigo, eu estou num grupo de treinadores, assim, do Brasil, né, nós somos uma galera aí do Brasil inteiro, e eu sempre questionava isso com ele, até quando eu fiz a pós-graduação do triatlo, a gente conversava muito disso, né? O que essa tecnologia está trazendo, né? Está deixando muitas pessoas bitoladas, né? E aí, com essa pandemia,
está tirando um pouco disso, as pessoas estão retrocedendo um pouco, porque se você não tiver o conhecimento do seu corpo, gente, e aí? O que a gente pode fazer? Não é? Quantas pessoas estão hoje lesionadas por conta disso, por correr em ritmo e intensidade a mais do que o teu corpo suporta? Então, porque não sabe, não tem assim essa percepção do seu eu, né? E que eu acho extremamente importante. Então, assim, os meus treinamentos ainda são focados na percepção de esforço e frequência cardíaca. Então, eu ainda sou bem lá de trás e que dá muito certo e que eles vão super bem nas provas, assim, porque como tem o conhecimento do seu pé, do seu joelho, do seu quadril, e aí, o que mexe? Que músculo que está usando para eu correr? O que eu tenho que fazer na musculação para me ajudar? Você sabe que músculo que você que usa para você correr? Não, não sei. E aí? Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Assim, é bom? Também é bom. Nossa, de forma alguma, estou falando que não seja. Mas é importante você ter esse respeito com o seu corpo. É seu corpo. Até puxando um gancho que você falou de treinar algumas coisas que você tem mais dificuldade nessa época de pandemia, eu fiz muito isso, uma época que não tinha nenhum objetivo, nada. Eu comecei a sair, eu gosto de tecnologia, uso relógio, claro, mas eu comecei algumas vezes a sair sem e tentar entender mais ainda meu corpo, treinar no ritmo de percepção de esforço mesmo. E às vezes até quando eu tô com o relógio, até para depois, né, eu não ficar olhando, mas depois eu saber, aí usar a tecnologia a favor, treinar na percepção de esforço, para depois saber se essa percepção de esforço realmente está batendo com o que é forçado ou não. Essa semana mesmo eu fiz um treino de tiro aqui, rapidamente, só para contar. Era o aquecimento, depois 4 de 1000, e eu fui tentando a percepção de esforço, sem olhar o relógio, e baixando um pouco. E coincidentemente foi baixando de 2 em 2 segundos. Eu comecei com 4,5 cada 1000, terminei com 3,59, 3,58. Então foi um treino de percepção de esforço, sim, conhecendo o corpo, né? Eu acho que essa dica sua aí também é bem legal. Marcinha, falta 2 minutos aqui, porque senão a live cai. Só aproveitando, o Silvio até falou aqui alguma coisa de um desafio de setembro. Você tinha falado, é setembro do ano que vem ou tem alguma coisa para setembro agora já? Nós vamos fazer um desafio tomando todos os cuidados. Não é prova, não é nada, é só um convite para quem, assim, está treinando, está sem motivação, porque está tendo muito disso. A gente precisa entender e precisa entender o momento. Nós vamos fazer um desafio, depois eu te passo, mas com todas as medidas de segurança. Ninguém vai ter contato com ninguém, eu vou soltar, é só um desafio de equipe, de revezamento. A única regra que tem que ter é de trocar de 5 em 5 quilômetros, que é uma distância que dá para a pessoa assim, não se cansar tanto, se hidrata, troca com tranquilidade, né? É noturna. Eu gosto muito dessas coisas noturnas, sim, mas, porém, nós vamos fazer com todas as medidas de segurança, tá? Nós não vamos ter aglomeração, não vai sair todo mundo junto, teremos os horários de saída, mas é só para essa vivência, para não ficar parado. Nós estamos em setembro, né? Outubro também, nós vamos fazer uma outra que vai acontecer lá em Peixoto, a mesma coisa, esse mesmo formato, só que vai passar em lugares diferentes desse que será de 40 quilômetros, né? Então, lá em Peixoto também vai ter esse mesmo tipo de vivência, não vai ter aglomeração, vai ter número de pessoas controlável de todas as formas. Outubro, né? Novembro nós vamos fazer uma parte aquática também, com todas as medidas, inclusive meus amigos estão fazendo agora também os desafios aquáticos, com toda essa tomada de segurança, né? E aí eu vou passando para vocês, ou quem quiser, já entre em contato comigo para a gente, porque eu não vou soltar nada em rede social, é apenas um convite mesmo para quem quiser vivenciar esse tipo de desafio e que para continuar motivado a treinar, né? Isso aí, Marcinha, 10 segundos, senão a live cai. Muito obrigado, viu? Até uma próxima. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Obrigada, Thiago. Tchau.